Paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite para vocês. Hoje eu vim te entregar uma palavra. A palavra de hoje ela está em Mateus, capítulo 7, o versículo 24, que ela diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bom, essa palavra, ela é muito esclarecedora, né? Aqui em Mateus, quando o Senhor fala da pessoa sensata e a pessoa insensata, aquele que escuta as palavras do Senhor e aquele que não escuta as palavras. Aqui ele afirma que quem escuta, ela está firmando a sua casa numa rocha. A rocha, ela não se abala. Aqui mesmo fala que correm rios, que vem o vento, então vem lutas, vem muitas coisas, mas a casa, ela não cai. Ela pode balançar, podem derrubar as coisas, mas ela não vai cair. Já o insensato não, como ele construiu a casa na areia, a casa quando vier o vento, a chuva, ela vai desabar toda, né? Ela vai desabar inteira. E assim nós também, né? Temos que estar ali buscando a rocha que é Jesus. Porque senão a gente não vai aguentar as lutas, as aflições, que o Senhor mesmo fala que nós vamos ter, né? E eu estava meditando nessa palavra, porque muitas vezes é muito difícil você ver as lutas, ver a chuva passando. Esses dias que a gente está aqui em São Paulo, tá tendo muita enchente, a gente vê tanta coisa acontecendo e tanta gente falando: olha, eu perdi tudo, eu perdi todas as coisas que eu tinha. Mas mesmo assim, eles não perderam a vida, né? Que é o mais importante. E eu tenho certeza que o Senhor vai prover aquilo que eles precisam. E assim a gente, quando vem a luta, a gente fica desesperado, olha para a situação e fala: nossa, mas eu perdi tudo. Mas na verdade você não perdeu tudo. Aparentemente parece, mas a sua casa ela não caiu. Ela foi abalada, mas ela não caiu. Então a gente tem que ser sensato. E a gente só vai conseguir ser sensato se a gente conhecer a palavra do Senhor, se a gente conhecer aquilo que Deus tem para nós. Eu estava lendo aqui em Deuteronômio, no capítulo 28. Aqui, meus irmãos, nós temos 14 versículos que o Senhor nos promete bênçãos. 14 versículos é bastante coisa. Fora as outras promessas que tem ao decorrer de toda a Bíblia. Mas eu acho interessante aquilo que o Senhor nos promete. E é nisso que a gente tem que estar alicerçado. Que é isso que que vai nos fortalecer a cada dia, né? Ele fala que nós seremos benditos na cidade, no campo, bendito vai ser o fruto do nosso ventre, da nossa terra, o fruto dos nossos animais, do nosso cesto, da nossa maçadeira, e aonde nós colocarmos as mãos, tudo vai prosperar. E assim também diz que se formos desobedientes, todas as coisas elas vão mal. E aí pensando sobre obediência, eu fico vendo muitas histórias na Bíblia. Eu estou lendo agora Samuel, Reis, eu estou fazendo um plano de leitura da Bíblia em um ano. E aí eu fico vendo como o povo de Israel era desobediente. Eles começavam bem
E aí daqui a pouco eles já estavam adorando bezerro de ouro, já estavam fazendo as coisas erradas, e Deus estava ali sempre presente. E eu comecei a pensar na minha vida mesmo. Eu comecei a olhar para mim. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? A gente começa num propósito, de repente, de jejum, num propósito de oração, num propósito de ler a Bíblia. A gente começa com toda aquela força e aí daqui a pouco a gente já esquece um dia, deixa outro, coloca outras prioridades, ou até mesmo a vida é corrido, é trabalho, é escola, é filho, é coisas de casa, é mercado, é tudo. E a gente vai deixando. E aí a gente vai se acostumando a deixar. E indiretamente esses são bezerros de ouro que a gente está adorando, né? A gente está deixando de adorar a Deus para nos voltarmos às outras coisas. Esse é um princípio de desobediência. É um princípio que Deus ficava extremamente bravo, ofendido, com toda a razão. Então, vinham pragas, vinham profetas para avisar aquele povo, chamar o povo para o arrependimento, para se voltar a Deus, porque é o Senhor que cuida deles. E muitas vezes a gente vê Deus cuidando deles ali, e mesmo assim eles faziam bezerro de ouro, porque eles ficavam ansiosos com o amanhã, ansiosos com situações que eles mesmos criavam na cabeça deles, e eles estavam ali, fazendo bezerro de ouro. Estava lendo a história de Salomão, ele tinha tudo, Deus falava diretamente com ele, ele tinha uma sabedoria. Ninguém foi mais sábio que ele, nem vai ser. E ele que tinha toda a sabedoria, que ele escutava a voz de Deus ali. Deus falou para ele que se ele fizesse as coisas corretamente, Deus seria com ele. E ele teve todas as coisas. E aí Deus já tinha falado para ele não se juntar com pessoas que que ele não se casasse, né, com amonitas, com pessoas que tinham outras crenças, porque eles seriam contaminados. E assim ele fez. Ele se contaminou, ele casou. E ali, depois de um tempo, ele estava levantando altar para deuses estranhos, onde Deus já tinha falado claramente para ele: se você me obedecer, eu serei contigo, como fui com teu pai Davi. E aí eu fico pensando, né, que nos nossos tempos de hoje, às vezes Deus, ele é conosco, a gente vê Deus fazendo as coisas na nossa vida, nos provendo o trabalho, o alimento, Deus estando conosco, a gente sentindo a presença dele, e a gente vai levantando altares, vai colocando coisas à frente de Deus, vai se esquecendo de ler a palavra, e a gente vai ficando fraco, vai ficando desanimado, e aí começa a reclamar, começa a murmurar, e todas as coisas elas vão mal, todas as coisas começam a ruir, e aí a gente vê essa palavra do tolo, que alicerçou a sua casa na areia, e acontece exatamente assim, porque a areia a sensação de quando você vai na praia, que você coloca o pé na areia, o seu pé ele não afunda de uma vez, ele vai afundando aos poucos. Chega até ser uma sensação boa, né? Sentir o pé afundando na areia. Mas se a gente colocar isso na palavra, a gente se acostuma a não ler a palavra, a não escutar a palavra, a não louvar, a não buscar a Deus. E aquilo ali vai se tornando bom, vai se tornando cômodo. E aí quando a gente vai ver, a gente está com o pé atolado, e a casa vai ruindo, e as coisas vão acontecendo, e a gente perde tempo, perde coisas materiais, saúde, vai perdendo oportunidades que Deus poderia estar abrindo para a gente, ou até mesmo cuidando da gente, né? E o princípio ele é muito simples, é obedecer. Obedecer a um Deus que não nos quer mal.
a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo fez por nós, a um Deus que fez um sacrifício inimaginável por pessoas que nem mereciam. Não merecem hoje e não vão merecer amanhã e nem nunca. Né? Por que Deus nos ama tanto se somos tão falhos? E assim, como o povo de Israel, a gente vê que o Senhor nos perdoa. O Senhor, Ele sempre está ali, nos chamando a um arrependimento, falando conosco. Mesmo se a gente passar um mês sem ler a Bíblia, sem ir ao culto, quando nós fazemos uma oração, a gente vê que o Senhor, Ele está ali nos ouvindo. A gente vai ao culto, a gente sente a presença de Deus ali nos envolvendo, e o Espírito Santo tocando, trazendo a gente ao arrependimento, a gente sente o perdão do Senhor, um avivamento que vem do Senhor, que vem direto do céu, e a gente tem que dar valor a isso, e obedecer a um Deus tão amoroso como esse. Um Deus tão bom como esse, que mesmo nas nossas falhas, mesmo nas nossas dúvidas, nos nossos surtos, Ele nos ama. Um Deus que tem promessa para nós. Mesmo que você não esteja vendo agora na sua vida, Ele tem promessas para nós. Para cada um de nós de forma diferente. E Ele trata um de nós de forma diferente, com uma individualidade que eu acho incrível. Porque todos nós somos diferentes. E às vezes a gente está ali no corpo da igreja e todos são tratados iguais. Só que cada um tem dores diferentes, tem vivências diferentes, todos são diferentes. E não dá tempo do pastor, dos líderes, ali tratar muitas vezes de cada um. Mas o Senhor, que é o nosso grande pastor, Ele trata de cada um de forma individual. De forma tão amorosa, que nos envolve a cada dia, quando a gente para escutar o que Ele está falando, quando a gente para obedecer o que Ele está pedindo. Eu gosto de pensar todos os dias que o Senhor, Ele me ama muito, e Ele te ama muito. E eu tenho que viver a minha vida buscando a obediência a Ele. Muitas vezes nós somos confrontados com nós mesmos, com a nossa carne. A gente bate de frente, fala, ai, não quero fazer, ai, eu não quero fazer aquilo, ai, eu acho que isso aqui é muito difícil, ai, eu acho que jejuar não dá, porque, ai, é difícil, eu fico com fome, fico irritado, fico com dor de cabeça, ai, eu não vou orar porque eu começo a orar e aí eu fico pensando em várias coisas, não consigo orar. Ah, eu não vou falar de Deus para as pessoas porque eu não tenho aptidão, eu tenho vergonha. Ah, eu não sei se alguém vai ver ou não. Ah, eu não vou falar com aquele irmão porque ele não fala comigo. E o Senhor, Ele nos chama a obedecer a Ele, a ter comunhão com o irmão, a fazer o que Ele tem pedido. Se Ele colocou no seu coração de gravar um vídeo, de falar com o irmão, fale. Eu tenho tido algumas experiências com Deus, de eu começar a falar com pessoas e Deus falar ali comigo através delas, assim, de uma maneira extraordinária. Dúvidas que eu tenho no meu coração, assim, que eu apresentei diante ao Senhor, e a pessoa me respondendo ali, e eu só olhando e falando assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu nem queria falar com essa pessoa, nem queria falar sobre esse assunto, e de repente as coisas fluem e a gente começa a falar de Deus e começa a ver a resposta de Deus, o tratar de Deus, que é muito grande na nossa vida. E eu tenho aprendido a obedecer ao Senhor. Não é fácil, às vezes a gente não quer orar, tá com preguiça disso, tá com preguiça daquilo. Ah, mais tarde eu faço, e acaba não fazendo, e vai acabando o dia. Só que eu decidi esse ano parar com isso. Esse canal mesmo era para ter iniciado em setembro do ano passado.
E Deus colocou forte no meu coração e eu coloquei forte na minha mente que eu não tinha aptidão alguma. Falei assim, eu não gosto de câmera, eu não gosto de ser gravada. Eu gosto até de falar, mas geralmente eu fico muito quieta, eu sou muito tímida. E aí, toda vez que eu orava, o Senhor me incomodava com isso. Aí eu falei assim, não, eu preciso obedecer a Deus, porque não é a despeito de mim, não é o que eu sinto. Se o Senhor mandou, Ele vai me capacitar. Se o Senhor te mandou fazer alguma coisa, Ele vai te capacitar, Ele vai te suprir, é Ele que vai te levar. Não é você, é Deus. Nós temos só que obedecer. O princípio com Deus é simples. Temos que obedecer ordens simples. Se é para falar, fala. Porque nós somos só canais. Quem fala através de nós é o Senhor. Que nós não somos nada sem Ele. Eu não posso nada sem Ele, você também não. Então nós temos que obedecer ao Senhor em tudo. Seja no nosso trabalho, seja no metrô, não revidar as pessoas, não é pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Porque senão que diferença a gente faz no mundo? Nenhuma. Nós estaremos iguais a todo mundo. Nós somos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Então nós temos que ser luz. Independente do que você sente, daquele seu momento de raiva, esteja sempre em oração ali, em espírito, com o Senhor. Sempre busque a voz do Senhor, sempre busque o que o Senhor faria e procure obedecer, porque é muito gratificante. Porque além da gente agradar o nosso Deus, que já fez tantas coisas por nós e faz por nós, olha o fôlego de vida que nós temos. É o próprio Deus que está dentro de nós. E nós temos que ser gratos por todas as coisas. E se ser grato por todas as coisas significa obedecer a Deus mesmo quando dói, mesmo quando eu acho que eu não sou suficientemente boa, nós temos que fazer, porque é o Senhor que habita em nós e que age em nós, é Ele que está fazendo a obra, não somos nós. Então, que hoje a gente venha obedecer, que a gente venha ler essas promessas que estão aqui em Deuteronômio 28. Eu te convido a ler, que realmente é lindo o amor do nosso Deus por nós. É lindo ver as coisas que Ele tem, os planos que Ele tem para nós. Que muitas vezes nem a gente faz planos para nós. Tem muita gente que não sonha, que não ousa sonhar porque acha que está muito longe. Ah, não, mas eu ganho muito pouco, eu não vou poder fazer uma faculdade, eu não vou poder abrir o meu negócio. Mas é o Senhor que pode. Se você obedecer a Deus, Ele vai abençoar tudo que você fizer. A obra das suas mãos, a sua entrada, a sua saída, os frutos da sua macedeira. E aí você vai ver a sua vida ser transformada. Não por você, mas pelo poder de Deus. Porque Ele pode todas as coisas e Ele nos promete. Que promessa que Deus não cumpriu até hoje? Me fala uma. Você não vai achar. Deus, Ele cumpre todas as promessas dEle. Todas. Então a gente tem que pensar isso. Se Deus me prometeu aqui na palavra, Ele vai cumprir. Eu só preciso obedecer. Seguir os princípios do Senhor. Seguir os princípios do reino de Deus e sermos fiéis a Ele, a despeito de tudo, mesmo que doa, mesmo que você ache que não tem aptidão, ore ao Senhor, peça para Ele discernimento, peça para Ele força, peça para Ele aquilo que você precisa. Se você quer abrir uma empresa, peça para o Senhor que te dê inteligência, que te dê os recursos, que te dê estratégia. E continue orando, porque mesmo que você não veja a sua empresa abrindo, vamos supor, este ano, continue apresentando ao Senhor, porque Ele faz todas as coisas. E se tiver no coração dEle, Ele vai fazer isso acontecer. Mas existem processos. Às vezes você não está pronta, às vezes você precisa trabalhar um pouco mais a ideia, você precisa fazer um plano de negócios, você precisa
procurar um curso. Então, você tem que colocar tudo diante do Senhor e ir dando passos simples também. Ir buscando conhecer, sabendo das coisas que você precisa. Se entrar na faculdade, vai procurar o curso que você pretende fazer. Dá uma olhada na grade curricular para ver se você tem aptidão para aquilo, se você vai gostar daquilo, se realmente é aquilo que você quer fazer. Procura vídeos, vai na faculdade. E assim nós temos que fazer, e sempre apresentando em oração, que na hora certa Deus vai fazer, Deus vai prover. E eu venho falar como testemunho pessoal que eu já vi aqui em casa Deus prover. A gente orar e falar assim: Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Eu acho que eu vou ter que parar aqui, arrumar um emprego e arrumar um emprego, né, talvez melhor, arrumar uma ocupação melhor, para que eu tenha recursos para pagar a faculdade, e o Senhor prover, o Senhor mover pessoas e prover o suficiente para pagar a faculdade. E Deus é Deus disso. É só obedecer a ordem dele, colocar as coisas na mão dele e ele faz acontecer. E eu tenho visto isso na minha vida. Eu glorifico a Deus por isso. Porque eu já pedi para Deus um milagre. Eu queria ver um milagre. E Deus fez um milagre, sim. Eu falei: meu Deus, como pode? Porque não tinha de onde vir. Eu olhava para um lado e para o outro, não tinha. E Deus abriu uma porta do impossível. E eu tenho sonhos diante de Deus que para mim são grandes demais. Muito grandes, muito ousados. Mas em Deus eu sei que eu vou alcançar no momento certo. Eu sei que se tiver nos sonhos de Deus, eu vou alcançar. E assim você também deve sonhar. Faça um painel de sonhos, coloque numa folha e ore. Ore e apresente diante de Deus tudo aquilo que você sonha. E tudo aquilo que tiver no coração do Senhor, que tiver alinhado com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor ali para a sua vida, vai acontecer. E se não for, peça para Deus te confirmar, te falar se aquilo é um sonho que você deve insistir ou não, que Deus também fala. Deus também revela os nãos dele. E se mantenha firme, em obediência, a despeito de tudo. Não olhem para as coisas que estão acontecendo ou que vão ainda acontecer, mas olhem para o alto, né? Olhe para o alto, de onde vem o seu socorro, que vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e realmente confia. Confia porque Ele é um Deus muito grande, que nos ama muito e que tem grandes promessas para nós. Que o Senhor tenha falado com você, assim como falou bastante comigo nessa palavra. Que Deus abençoe e até mais.